No Brasil, as mulheres representam mais da metade da população, mas ainda enfrentam desafios estruturais em diversas áreas, como o mercado de trabalho, acesso à educação, saúde e políticas de proteção. Um relatório do Tribunal de Contas da União revelou que, apesar dos avanços, nos últimos anos houve retrocessos significativos nas políticas públicas para as mulheres, especialmente no período de pandemia. Para entender mais sobre esse cenário e os impactos dessas mudanças, eu recebo a advogada criminalista Bruna Mendes Barbosa, ou Brossa, melhor dizendo, doutora que está conectada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, doutor. Então, esse relatório, do TCU aponta retrocessos na institucionalização das políticas públicas para as mulheres nos últimos anos. Como que você avalia esse impacto na garantia dos direitos femininos aqui no nosso país? Bom, é uma pergunta muito complexa, porque envolve diversas áreas. Mas sempre que existem pesquisas, elas buscam observar a integralidade do que acontece. E, ao meu entendimento de diversos especialistas, as mulheres muitas vezes têm cargas duplas de trabalho, ou seja, elas trabalham e também têm outro trabalho na esfera doméstica. Então, isso gera muitas vezes um retrabalho e até uma dificuldade de se integrar no mercado de trabalho. Até porque muitos padrões não são compreensíveis, que às vezes os filhos ficam doentes, eles ficam um pouco temerosos com a possibilidade de engravidar e coisas nesse sentido. Então, o relatório ele vem para mostrar os obstáculos, de certa forma, os avanços e também o que as mulheres enfrentam no dia a dia, simplesmente por serem mulheres. Perfeito. Ainda nesse tema, o relatório ele traz aqui que em 2022 o orçamento para enfrentamento dessa questão, ainda falando sobre a violência especificamente contra a mulher, o orçamento foi reduzido. Qual que é a importância da gente ter um financiamento adequado para essas políticas? Bom, Wilker, muitas pessoas, a gente precisa considerar que, na verdade, que o Brasil é um país muito grande. Nós temos diversas regiões, diversos níveis de escolaridade, vivências diferentes e desafios regionais diferentes. Não dá para a gente comparar, por exemplo, uma grande metrópole, que você pega simplesmente um ônibus e vai onde você precisa ir, com regiões mais remotas, que é necessário, às vezes, pegar barcos, embarcações, bicicletas ou coisas nesse sentido, simplesmente para ir no médico ou simplesmente para ir trabalhar. Então, o orçamento ele é muito importante na medida que ele precisa observar de fato a região e qual medida se implementar naquele local para que a gente consiga atingir um objetivo. Então, um corte de gasto nesse sentido, de fato, representa, muitas vezes, os riscos das populações que não estão nas grandes metrópoles, nos grandes centros. São as pessoas que, muitas vezes, mais são assistidas pelas essas demandas públicas. Certo. No primeiro semestre de 2022, o Brasil registrou uma média de 4 feminicídios por dia. Quero entender quais medidas governamentais e jurídicas também você acredita que podem ser implementadas para a gente tentar reverter essa realidade. Porque me assustou esses dados aqui. 4 feminicídios por dia é muita coisa. O feminicídio, ele está no Código Penal, um tipo de homicídio, e ele fala justamente de matar a mulher, ou enfim, pela condição do sexo feminino. Então, de fato, a gente vê que a maioria dos crimes são passionais, muitas vezes cometidos por parceiros ou no âmbito doméstico. Então, é necessário uma campanha de conscientização desde a base, que isso seja falado nas escolas, que seja falado eventualmente sobre o ciúme excessivo, que ninguém é propriedade de ninguém, que às vezes o divórcio é a melhor solução, porque a gente vê que muitas vezes o crime ele é causado sim no âmbito doméstico e familiar, pelo ciúme excessivo. Então é necessário, ao meu ver, campanha de conscientização desde a base, que o Estado demonstre efetivamente meios de coibir o que acontece, porque me parece que criar um tipo penal e, teoricamente, aumentar a reprimenda, às vezes não é o suficiente, porque a gente ainda ouve muitas vezes que a pena é baixa e não tem problema. O relatório também alerta para uma desigualdade salarial entre os homens e as mulheres. O Brasil ocupa a posição 117 no ranking global de equidade salarial. Isso pode favorecer, inclusive, os casos de violência doméstica, feminicídios e outros tipos de violência?
Sim, porque a gente precisa fazer também um recorte financeiro. Muitas vezes, com a dependência financeira, os abusos eles se perpetuam de maneira mais eficaz. Porque muitas mulheres, ou enfim, até mesmo homens, mas a gente está falando de mulheres hoje, elas ficam em relacionamentos não ideais por questões financeiras. Às vezes não conseguir honrar com o aluguel, pagar direito, as despesas dos filhos. E ao ela ir para o mercado de trabalho e ser enfrentada por esse tipo de demanda, ou seja, salários menores, às vezes condições piores, isso é um meio de perpetuar essa violência que acontece. Na iniciativa pública, você consegue ver o portal de transparência e quantas pessoas recebem. Então, a gente tem uma equidade salarial. Já na iniciativa privada, muitas vezes você não sabe quanto seu colega recebe. Então, você tem a mesma função, a mesma empresa e uma diferença salarial injustificada. Então, assim, existiria um meio de coibir? Sim, mas a iniciativa privada, muitas vezes, tem o sigilo do salário. Não é uma informação amplamente divulgada. Então, o trabalho ele não tem que começar na base, ele tem que começar com os gestores da empresa entenderem que não é uma prática correta você dar salários diferentes para pessoas que desenvolvem a mesma função. Muito bem. E para a gente legislar melhor a respeito disso? Claro que a gente já tem, né, legislações boas, mas para fazer isso valer, falta que a gente tenha mais mulheres, por exemplo, no parlamento, mais mulheres ocupando aí posições de poder no Brasil? Porque se a gente for olhar, por exemplo, a nossa Câmara dos Deputados, ela é majoritariamente masculina, mesmo a gente tendo a população um pouco mais feminina. Realmente, o cenário ideal seria um cenário de equidade, em que a gente teria a mesma quantidade de homens e mulheres legislando, com suas vivências e suas experiências. Mas muitas vezes, até a candidatura ou o ambiente de partidos, enfim, discussões políticas, também são comandadas por homens. Logicamente, não é uma crítica direta, é só um reflexo da nossa sociedade, mas quando você vota em alguém, você espera que essa pessoa defenda seus interesses. Porque seu candidato tem uma pauta e uma maneira de atuação. Então, acredito sim que mais mulheres legislando poderiam garantir, eventualmente, um olhar diferente. Que só quem vive alguma demanda tem propriedade para falar de fato e pensar em medidas realmente eficazes, que consigam possibilitar melhoras de fato e não apenas no plano teórico. Tá, e falando da pandemia, como que ela afetou especialmente as mulheres negras? Aumentou, de fato, a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade econômica? Como que essa crise agravou as desigualdades que já existiam? Bom, quando a gente vai falar de dados, a gente precisa confiar em quem está nos dando os dados. Então, assim, é muito importante entender que o Brasil não é um país igual. A gente tem muita desigualdade e é muito variável, dependendo do local geográfico que você está. Mas as mulheres negras, nesse aspecto, muitas vezes, elas são os arrimos da família, ou seja, quem provém, e também tem o papel de cuidar dos filhos. Existe também no Brasil uma grande questão de abandono parental, ou não registro e não reconhecimento da paternidade, ou registro e simplesmente sumir. Então, sim, existe muito esse problema na medida que a mulher muitas vezes precisa prover, cuidar da família e pagar o aluguel. Ou seja, como a gente garante que essa mulher de fato se integre no mercado de trabalho, se ela tem outros trabalhos que a gente chama de invisíveis, que também têm a mesma importância. Tá bom, doutora Bruna Mendes Brossa, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tratar de um assunto tão importante. Um abraço e até a próxima, viu? Muito obrigada, Wilker. Boa tarde, tenha um bom dia a todos os espectadores, um excelente dia. Muito obrigada. Para você também. Tchau, tchau.